Olá, queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu venho com mais um Pense Comigo, mais uma devocional aqui no canal. Eu estava vendo, eu acompanho as redes sociais, vocês sabem disso, porque eu tenho um canal Jaqueline Jó, tenho aqui agora o Pense Comigo, tenho o canal Faça em Casa, enfim. E eu tô sempre muito nas redes sociais, né? E eu tava olhando alguns comentários, alguns comentários não, vários comentários. Dia a dia a gente vê vários comentários e eu sou cristã, sou esposa de pastor, estou no ministério, chamada para o ministério e procuro, né? Nem sempre consigo, a maioria das vezes não consigo, mas procuro viver a palavra de Deus, porque eu acredito na palavra de Deus. Se não acreditasse, eu não estaria fazendo a vontade de Deus na sua obra, né? Como líder, como mulher de Deus, enfim. E eu tenho visto muitos comentários e tenho muitas pessoas que são cristãos, que me seguem nas redes sociais também, enfim, né? E comentários assim que nos entristecem, que nos faz refletir e pensar como tem sido o nosso testemunho como pessoas, como mulheres e homens de Deus, como mulheres e homens que acreditam na palavra de Deus, como mulheres e homens que procuram, né, viver aquilo que Deus quer que vivamos. Ser cristão significa ser pequenos cristos, esse é o significado, ou seja, andar conforme Jesus andou. É assim que nós, cristãos, procuramos viver. Procuramos andar conforme Jesus nos ensinou como devemos andar. E aí, analisando tudo isso, eu não quero trazer uma questão de perfeição e não quero falar assim, eu sou perfeita. Muito pelo contrário, a palavra de Deus falou comigo, assim como eu estou trazendo aqui, provavelmente eu vou falar com algumas pessoas, algumas vão se doer, outras vão trazer para si como lição e parar para analisar a sua própria vida e o seu comportamento de vida. E é isso que eu estou trazendo para mim hoje, que essa palavra de Deus está trazendo para mim hoje. Como está sendo o meu comportamento? Como está sendo o meu andar como cristão? Meu testemunho como cristão? Não é só na rua, não é só com os vizinhos. Principalmente no dia de hoje em que a gente vive, como está sendo o nosso comportamento como cristão nas redes sociais? Com aquilo que a gente está escrevendo, né? Com aquilo que a gente... Porque a palavra de Deus diz assim, que o que sai da nossa boca é o que realmente está dentro do nosso coração. Eu até postei aqui o versículo que diz assim, quer ver? Porque eu cheguei a falar sobre isso no Facebook hoje. Fala assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15:11 fala sobre isso. Ele fala que a gente fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, a gente fala coisas boas, é porque o nosso coração está cheio de coisas boas. Se a gente fala coisas ruins, é porque o nosso coração está cheio de coisas ruins. Se a gente fala de amargura, de vingança, é porque o nosso coração está dessa forma. Então eu vi alguns comentários e me choquei, escrevi assim, fico perplexa com o que muitos cristãos falam ou escrevem aqui pelo Face ou nas redes sociais, perplexa e admirada. É assim que podemos ver como é que o coração de cada indivíduo, como está o coração de cada indivíduo, né? E dentro disso eu trouxe a palavra de Gálatas 5, que é o que eu vou ler hoje para vocês, que é o assunto que eu vou abordar hoje com vocês. Talvez uma palavra um tanto quanto pesada, mas necessária para nós refletirmos como cristãos, como estamos andando, como estamos nos comportando, o que estamos escrevendo. Porque a partir do momento que nós aceitamos viver a palavra de Deus, nos convertemos, se converter significa você trocar uma vida pela outra, daquilo que você acredita, né? A partir do momento que eu me converti a Cristo, eu me converti porque eu deixei a minha vida velha para o passado, e a partir de hoje, que é a minha conversão, eu quero viver uma nova vida, uma vida em Cristo, aquilo que Ele quer para mim, né, aqui dentro da palavra de Deus.
Significa que você é perfeito 100%? Não, não significa que você é perfeito 100%. Significa que eu vou errar? Sim, significa que eu vou errar. Mas devemos procurar melhorar a cada dia. E a palavra de Deus em Gálatas, deixa eu colocar meu óculos aqui, Gálatas 5, ela vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, se você anda no Espírito, não tem como você satisfazer os desejos da sua carne. Porque a carne milita contra o Espírito, ou seja, ela luta, a nossa carne ela luta constantemente contra o Espírito, né? É uma luta constante dentro de nós a partir do momento que nós decidimos andar pelo Espírito. E o Espírito contra a carne, então é uma luta diária, é uma luta constante. O tempo todo a gente está lutando contra o nosso querer, o nosso eu, aquilo que a nossa essência como homem, né, como pecador. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Quais são as obras da carne que a palavra de Deus diz aqui? É prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito do quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais praticam. Então Deus é bem claro na sua palavra em Gálatas 5, do versículo 16 em diante você vai ver isso. Mas mais profundamente aqui no versículo 19 ao 21, que diz sobre as obras da carne. Ou seja, a palavra de Deus é bem clara, que ele declara aqui e previne que as pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muito profundo, né, gente? Muito. E a gente vê coisas mais profundas e coisas do dia a dia, como inimizades. O que é uma inimizade? Você está provocando uma inimizade, ira, inveja, coisas simples que às vezes a gente acha bobeira, né? Discórdia, fazer confusão, né? Enfim, mas a palavra de Deus nos adverte aqui em questão como devemos andar. Devemos andar, mas no fruto do Espírito, que ele está dizendo aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? É ser longânimo com as coisas. Ou seja, você ter uma certa paciência, né? Uma certa tolerância, né? Não ser estourado assim para ouvir o culto. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Eu peço muito para Deus me dar mansidão, porque eu sou muito pavio curto, né? Domínio próprio também, Deus. Contra essas coisas a palavra de Deus diz assim: não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Por que eu trouxe essa palavra? Justamente por causa disso. De como devemos viver e como não devemos viver. Quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. Isso para quem busca viver o que Deus quer, né? Para a sua vida. Eu tento buscar, falho muitas vezes, como eu disse. Mas aí eu tenho visto que, em relação a testemunho, que era o que eu queria falar hoje, às vezes as pessoas às vezes não, a maioria dos cristãos tem dado muito mau testemunho para as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, né? Eu digo por mim mesmo, às vezes. Muitas vezes eu não percebo, me vejo dando mau testemunho, falando alto, gritando,
me irando, sou muito sanguínea, mas eu devo buscar controlar isso, né? Pedir a Deus que Ele me ajude a controlar tudo isso. E tenho visto muitos cristãos também dando muito mau testemunho naquilo que escreve, se achando melhores por ser filhos de Deus. Mas eu digo a você que Deus, Ele não tem filhos prediletos. Ele ama todos da mesma forma. Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele entregou Jesus na cruz. Não é por mim que sou cristã, ou aquele que é mais cristão. Ele entregou por todos, porque Ele ama todos da mesma forma. E Ele quer que você busque a melhor forma de viver, né? Ele sonha com que você cada dia tenha um relacionamento maior com Ele. Viva de uma forma que você melhor, né? E aí eu vi ali alguns comentários e me entristeci. E vejo como o coração de Deus às vezes se entristece também com o nosso comportamento, com as nossas ações, com nossos sentimentos, né, que são tão egoístas. Às vezes desejar mal ao nosso irmão porque ele não fez algo pra gente como a gente queria que ele fizesse, ou deixou de fazer algo que naquele momento ele não, de repente não poderia fazer, né, e falar assim, mas Deus está vendo e Deus vai julgar e Ele vai colher o que plantou. Aí eu fico pensando, se esse é o desejo realmente do coração de Deus, que a gente tenha esse tipo de sentimento, que a gente tenha esse tipo de pensamento, e que a gente deseja o nosso irmão, o nosso próximo, Ele vai plantar aquilo que Ele colheu. Mas aquele desejo de vingança, assim, porque eu sou filho, e ele fez, ele me magoou, ele me chateou. Não, eu creio que Deus, Ele não se satisfaz com isso. A gente, como cristão, a gente tem que parar para analisar. Bom, Ele não fez, talvez não fez porque não quis fazer, talvez não fez porque esteja passando por uma situação complicada, talvez não fez porque simplesmente Ele tem uma vida e uma família também para cuidar. E às vezes a gente tem a tendência de julgar, de criticar, de se achar filhos melhores, filhos mais amados, né? Filhos privilegiados. Não, Deus não tem filhos privilegiados. Ele ama você, Ele ama a todos da mesma forma. Ele só quer que andemos conforme a palavra de Deus diz. Como eu disse, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele não ama as nossas ações, mas Ele nos ama da mesma forma, com a mesma quantidade de amor, né? E a palavra de Deus diz assim que nós não devemos julgar, porque com a mesma medida que a gente julga, a gente é julgado por Deus. Então, se você está sendo intolerante com o teu irmão, Deus vai agir da mesma forma com você. Porque Ele diz assim, em Mateus 7:2, porque com o juízo que julgardes sereis julgado, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É pesado isso, né, gente? Então a gente tem que começar a rever, sabe, aquilo que a gente deseja para o nosso próximo, aquilo que a gente fala, verbaliza com a nossa boca para o nosso próximo, né? E procurar nos colocar no lugar de cada um deles, né? A gente não é melhor que ninguém, a gente não é mais santo, a gente é tão pecador quanto qualquer um, tão necessitado da graça de Deus como qualquer pessoa, né? A diferença de um cristão para um não cristão é que a gente conhece a palavra de Deus, busca viver a palavra de Deus, e devemos anunciar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas a tendência de cair é muito grande. A palavra de Deus diz, cuide para não cair, né? Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com as pessoas que estão se achando melhores que as outras? E é isso que eu tenho visto aqui nas redes sociais. A tendência do homem julgar o próximo, a tendência do homem apontar ao próximo, a tendência do homem se achar melhor que o próximo. Que possamos parar para pensar. Então essa é a minha palavra, que hoje nós possamos analisar e mudar de atitude, se arrepender no nosso coração, como
temos sido testemunhos da palavra de Deus, mudar a nossa ação, mudar o nosso julgamento em relação às outras pessoas, né? Porque as obras da carne, elas estão aqui, ó, intrínsecas em nós. Porque nós lutamos constantemente, aqui a luta é constante entre a carne e o espírito e a carne, e constantemente a gente peca, a gente tem sentimento de inveja, se a gente não perceber, a gente faz intriga, se a gente não perceber, a gente está fazendo inimizade, tanta coisa, idolatria. A gente pode idolatrar um irmão, um pai, um filho, né, e colocar ele como mais importante do que Deus nas nossas vidas. Não que as pessoas não sejam importantes, mas primeiro Deus, né? E é isso que eu queria trazer hoje, para mim e para você. Que não somos filhos melhores. Que Deus não tem filhos prediletos. Que Deus ama todos da mesma forma. Ele só não ama as nossas ações erradas. Ele só não ama os nossos pecados, mas Ele ama o pecador da mesma forma. E a gente, como cristão, que a gente possa mudar o nosso testemunho, né? E nos colocar mais no lugar das pessoas. Ok? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado e até o próximo devocional aqui no Pense Comigo. Um grande beijo. Tchauzinho.